Seja bem-vindo à série Bíblia em Áudio. Nosso foco está em facilitar o conhecimento e estudo da Bíblia. Bons estudos. Evangelho segundo Marcos. Capítulo 14. A conspiração para matar Jesus. 1. E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães, asmos, e os chefes dos sacerdotes, e os escribas buscavam um meio de prendê-lo através de engano, e o matarem. 2. Diziam, porém, não na festa, para que não venha a haver tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. 3. E estando ele em Betânia, em casa de Simão o leproso, sentado, à mesa, veio uma mulher, que tinha um vaso de alabastro, de óleo perfumado de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso de alabastro, derramou-o sobre a cabeça dele. 4. E houve alguns que se irritaram em si mesmos com aquilo, e disseram: para que foi feito este desperdício do óleo perfumado? 5. Porque isto podia ter sido vendido por mais de 300 dinheiros, e seria dado aos pobres. E reclamavam contra ela. 6. Porém Jesus disse: deixai-a, porque a incomodais. Ela tem me feito boa obra. 7. Porque pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis lhes fazer bem, porém a mim, nem sempre me tendes. 8. Esta fez o que podia, se adiantou para ungir meu corpo, para a preparação de minha sepultura. 9. Em verdade vos digo, que onde quer que em todo o mundo este evangelho for pregado, também o que esta fez será dito em sua memória. Judas concorda em trair Jesus. 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos chefes dos sacerdotes, para o entregar a eles. 11. E eles ouvindo, alegraram-se, e prometeram-lhe dar dinheiro, e buscava como o entregaria em tempo oportuno. Jesus comemora a Páscoa. 12. E o primeiro dia dos pães, asmos, quando sacrificavam o cordeiro da Páscoa, seus discípulos lhe disseram: onde queres que vamos preparar para comerdes a Páscoa? 13. E mandou 2 de seus discípulos, e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, a ele segui. 14. E onde quer que ele entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o cômodo onde comerei Páscoa com meus discípulos? 15. E ele vos mostrará um grande salão, ornado e preparado, ali preparai a ceia para nós. 16. E seus discípulos saíram, e vieram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. 17. E vinda a tarde, veio com os 12. 18. E quando se sentaram, à mesa, e comeram, Jesus disse: em verdade vos digo, que um de vós, que está comendo comigo, me trairá. 19. E eles começaram a se entristecer, e a lhe dizer um após outro: por acaso sou eu? E outro: por acaso sou eu? 20. Porém respondendo ele, disse-lhes: é um dos 12, o que está molhando a mão comigo no prato. 21. Em verdade o Filho do Homem vai, como está escrito sobre ele, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído, bom lhe fosse ao tal homem não haver nascido. 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e bendizendo partiu-o, e deu-lhes, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. 23. E tomando o copo, e dando graças, deu-lhes, e todos beberam dele. 24. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. 25. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia, quando o beber novo no reino de Deus. 26. E cantando um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a negação de Pedro. 27. E Jesus lhes disse: todos vós vos ofendereis em mim esta noite, porque está escrito: ferierei ao pastor, e as ovelhas serão dispersas. 28. Mas depois de eu haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. 29. E Pedro lhe disse: ainda que todos se ofendam, não porém eu. 30. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. 31. Mas ele muito mais dizia:
Ainda que me seja necessário morrer contigo, em maneira nenhuma te negarei. E todos diziam também da mesma maneira. Jesus ora no Getsêmani. 32. E vieram ao lugar, cujo nome era Getsêmani, e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu oro. 33. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a se apavorar, e a angustiar-se em grande maneira. 34. E disse-lhes: Minha alma totalmente está triste até a morte, ficai-vos aqui, e vigiai. 35. E indo-se um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou, que se fosse possível, passasse dele aquela hora. 36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, passa de mim este copo, porém não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. 37. Então veio, e os achou dormindo, e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não podes vigiar uma hora. 38. Vigiai, e orai, para que não entreis em tentação, o espírito em verdade, está pronto, mas a carne, é fraca. 39. E indo novamente, orou, dizendo as mesmas palavras. 40. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. 41. E veio a terceira vez, e disse-lhes: Dormi já e descansai. Basta, vinda é a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue em mãos dos pecadores. 42. Levantai-vos, vamos, eis que o que me trai está perto. Jesus é traído e preso. 43. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e bastões, da parte dos chefes dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos. 44. E o que o traía lhes tinha dado um sinal comum, dizendo: Ao que eu beijar, é esse, prendei-o, e levai-o em segurança. 45. E quando veio, logo foi-se a ele, e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. 46. E lançaram suas mãos nele, e o prenderam. 47. E um dos que estavam presentes ali puxando a espada, feriu ao servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. 48. E respondendo Jesus, disse-lhes: Como a assaltante, com espadas e bastões, saístes para me prender. 49. Todo dia convosco estava no templo ensinando, e não me prendestes, mas assim se faz para que as escrituras se cumpram. 50. Então, deixando-o, todos fugiram. 51. E um certo rapaz o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo, nu. E os rapazes o seguraram. 52. E ele, largando o lençol, fugiu deles nu. O julgamento de Jesus diante do conselho. 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e juntaram-se a ele todos os chefes dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. 54. E Pedro o seguiu de longe até dentro da sala do sumo sacerdote, e estava sentado juntamente com os trabalhadores, e esquentando-se ao fogo. 55. E os chefes dos sacerdotes, e todo o tribunal buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matarem, e não o achavam. 56. Porque muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam entre si. 57. E levantando-se uns testemunhava falsamente contra ele, dizendo: 58. Nós o ouvimos dizer: Eu derrubarei este templo feito de mãos, e em 3 dias edificarei outro, feito sem mãos. 59. E nem assim era o testemunho deles concordante. 60. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, dizendo: Não respondes nada? Que testemunham estes contra ti? 61. Mas ele calava, e nada respondeu. O sumo sacerdote voltou a lhe perguntar, e disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. 62. E Jesus disse: Eu sou, e vereis ao Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, e vir nas nuvens do céu. 63. E o sumo sacerdote, rasgando suas roupas, disse: Para que mais necessitamos de testemunhas? 64. Tendes ouvido a blasfêmia, que vos parece?
E todos o condenaram por culpado de morte. 65. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe de socos, e dizer-lhe: profetiza. E os trabalhadores lhe davam bofetadas. Pedro nega Jesus. 66. E estando Pedro embaixo na sala, veio uma das servas do sumo sacerdote. 67. E vendo a Pedro, que se sentava esquentando, olhou para ele, e disse: também tu estavas com Jesus o Nazareno. 68. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu-se fora ao alpendre, e cantou o galo. 69. E a serva vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um deles. 70. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois disseram os que ali estavam outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois também és Galileu, e tua fala é semelhante. 71. E ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: não conheço a esse homem que dizeis. 72. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E retirando-se dali, chorou. Você quer receber mais vídeos como esse? Deixe seu like, inscreva-se no canal, e ative o sininho. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo.